Graça e paz, família linda, pescadores de almas. Queridos, vem comigo para mais um expresso da Palavra de Deus. Deus abençoe sua vida, meu irmão, minha irmã. Hoje nós vamos falar um pouquinho de algo interessante. Nós vamos falar um pouquinho de muralhas. É isso mesmo. Nós vemos na Palavra de Deus alguns tipos de muralhas e alguns efeitos que elas produzem. E hoje, nesse expresso da Palavra de Deus, eu quero fazer uma pergunta para você. Qual é o efeito das muralhas em sua vida? Você sabe quando elas têm que ser edificadas ou quando elas têm que ser destruídas? Pois é, porque nós vamos ver que existem muralhas que têm que ser edificadas, mas existem muralhas que têm que ser destruídas. Quando você vem comigo aqui para o livro de Neemias, e é muito interessante, muito rico esse livro aqui de Neemias, Neemias capítulo 4, tá? Vamos lá, o versículo 7 somente, diz algo interessante. Você sabe que Neemias ficou sabendo da destruição da sua cidade, ele foi lá para reerguer os muros, reerguer as muralhas. E diz o versículo 7, quando porém Sambalate, Tobias, os árabes, os amonitas e os homens de Asdod souberam que os reparos do muro de Jerusalém tinham avançado e que as brechas estavam sendo fechadas, ficaram furiosos. A primeira muralha que eu quero falar para você é as muralhas que têm que ser edificadas em nossa vida. Muralhas que têm que subir em nossas vidas. E essas muralhas, elas têm que ser subidas para quê? Para que elas têm que ser subidas? Para que verdadeiramente o inimigo não possa entrar. Não possa entrar na nossa mente. Não possa entrar no nosso coração. Não possa entrar, no propósito que nós temos com Deus. Então essas muralhas elas têm que subir. Elas têm que fazer uma separação para que os inimigos não entrem. Agora preste atenção, muita gente, escute, muita gente tem subido as muralhas, mas tem deixado as brechas, e batendo papo com o inimigo pelas brechas, e o inimigo te olhando pelas brechas, e você conversando pelas brechas. Trate de fechar as brechas, só existe uma forma de você levantar bem a muralha. A primeira muralha que eu estou falando aqui, é você sendo tocado pelo Espírito Santo, para lembrar das brechas. Tem gente que fala, não, eu estou tanto tempo na igreja, mas as brechas continuam ali. Eu estou tanto tempo, eu já me batizei, batei no peito com alegria e mostro as fotos, mas as brechas continuam ali. Levantar muralhas, não pode haver sequelas. Levantar muralhas, não pode haver rachaduras. Então a primeira muralha que eu falo para você, levante, é a muralha que o inimigo não pode entrar. Não existe papo pela brecha com o inimigo. Ele não vai querer, ele não quer saber. Ele quer saber apenas que ele quer entrar para tirar a tua fé, para arrancar de você aquilo que o Espírito Santo colocou na sua vida. Mas se você levanta e tampa as brechas, ele não vai ter mais autoridade sobre a sua vida. Então a primeira muralha, e Neemias entendeu, era uma muralha que nem as brechas poderiam os inimigos olharem o que ele estava fazendo. A adoração a Deus não é compactuada com aqueles que não adoram. O louvor a Deus não é compactuado com aqueles que não querem louvar. A oração a Deus não é compactuada por aqueles que nunca querem dobrar o joelho. Não tem como. A luz não combina com as trevas. Como eu estava falando hoje com a minha esposa, é o Rio Negro e os Solimões. Não mistura as águas. Agora vem comigo que eu quero falar sobre outro tipo de muralha. Essa primeira que eu falei então, é a muralha que tem que ser edificada nas nossas vidas, tá? Levantadas em nossa vida. Mas também tem outra muralha, tem uma muralha que precisa ser destruída. Essa aí já não é para ser edificada, é para ser destruída. Josué capítulo 6, versículo 20 diz, quando soaram as trombetas, o povo gritou. Ao som das trombetas e do forte grito, o muro caiu. Cada um atacou do lugar onde estava e tomaram, a cidade. Note que aqui nós já sabemos, a muralha de Jericó. Essas muralhas precisavam ser destruídas. O povo de Deus, tem muralhas que o povo de Deus tem que destruir para poder entrar. Tem coisas que o povo de Deus precisam destruir para entrar na presença. Tá pegando a visão, meu irmão? Tá pegando a visão, minha irmã? Tem perdão que tem que ser liberado para estarmos na presença do Senhor. Atenção! Perdoar não é se misturar. Perdoar é você ficar livre daquilo que o inimigo quer tomar a tua mente. Então tem muralhas que precisam ser destruídas, sabe? Não é blá blá blá, é destruir mesmo. E volto a dizer, muralha destruída é você pensar em alguém sem ter raiz de amargura, é você pensar em alguém sem ter ódio, é você pensar em alguém mas ter a capacidade de se encontrar, falar de Jesus. Essa muralha, aí ela caiu, ela foi destruída. Essa é outra muralha, que tem que ser destruída para quê? Para que nós possamos entrar.
Entrar na presença de Deus não pode ter raiz de amargura. Entrar na presença de Deus não pode ter meia boca. Entrar na presença de Deus não pode ter dois lados, dois muros. Entrar na presença de Deus é se entregar. E quando você entra na presença, essas muralhas, elas caem do ódio, da falta do perdão, sabe? Essas muralhas começam a cair por terra. Aleluias. Ou seja, o propósito, querido, não é saber o que o homem vai achar, mas o quanto é necessário você deixar Deus decidir se você deve destruir ou subir muralhas, para que a sua vida espiritual seja cada vez mais, aí sim, edificada. Fica com esta palavra. Recebe esta palavra. Se tem que levantar muralha para você fazer separações com pessoas que não te edificam, não compartilham com a sua fé, levante essa muralha. Mas se você tem que destruir muralhas para liberar perdão, abraço, e volto a dizer, perdão não é compactuar, perdão é você tirar o ódio, a raiz de amargura, faça isso, destrua essa muralha, e só assim Deus vai edificar em você um templo santo do Espírito Santo de Deus, onde você vai estar restaurado, corpo, alma e espírito, sem nenhum remédio, nenhum paliativo para você ficar apenas zonzo, não. É uma alma transformada através de uma metanoia, onde você vai poder dizer: obrigado, Senhor, glorificado e edificado seja o teu santo e poderoso nome. Que Deus te abençoe, que Deus cada vez mais edifique a sua vida, que nós possamos ter crescido mais um pouquinho com esse expresso da palavra do Senhor. Que Deus abençoe a todos, graça e paz. Aleluia, Deus.